Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Vamos agradecer a Deus pelo descanso, pelo novo dia, pela vida de cada irmão e de cada irmã, unidos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Hoje é dia 9 de abril de 2021. Refletimos juntos o Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar da Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-lo para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse ao Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e o pão. E ele disse-lhes: Trazei alguns de peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs de fé, é muito bela a história de Jesus com seus discípulos no Evangelho de hoje. Como o Mestre Jesus sabe tudo o que aconteceu com seus discípulos. Os discípulos pescadores voltando ao seu serviço como pescadores para se sustentar. Parece que o convite de Jesus para ser pescadores de homens perdeu o sentido. A noite de trabalho como pescadores também não tinha fruto. Não pescaram nada. Noite da decepção. Nada de peixe. E muito de nós já experimentamos algumas vezes os nossos trabalhos que não deram frutos. Ficamos desesperados, nervosos, aflitos. Quando os discípulos querem desistir de tudo, apareceu Jesus e disse a eles: Lançai
a rede à direita da barca e achareis. Apesar do cansaço e a noite de decepção, eles obedeceram o pedido de Jesus. E realmente o trabalho dando fruto, com tantas peixes. E ainda Jesus convida aos discípulos pescadores: vinde comer. E Jesus serviu aos seus discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs de fé, precisamos muita força para continuar na caminhada. Pois existe a decepção e os cruzes na vida. Pois Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz e me siga. Não existe a ressurreição sem a cruz. Precisamos ser obedientes. A obediência é fundamental na nossa vida, mas uma tarefa muito difícil, pois queremos sempre fazer as coisas do nosso jeito, nosso costume, do nosso querer. Queremos ser livres do nosso jeito, nosso agrado. Os discípulos, após o cansaço do trabalho sem fruto, e noite da decepção, nos ensina para obedecer, obedecer, obedecer. Obediência custa caro, mas dando muito fruto, quantidade de peixe. Quem obedecer apesar do cansaço e pequena revolta, sempre haverá a felicidade. Mas quem não quer obedecer, só sentir prazer temporário. E depois, só desilusões, decepção, perder o tempo e revolta com sua própria vida. Quem obedecer, como os lavradores, agricultores, que não cansa de semear boa semente, pois quem semeia entre lágrimas, entre sorriso, colherá. Vamos aprender a ser obediente, pois isso é o caminho da nossa felicidade. E que tenhamos o amor como João, para nos ajudar, para conhecer, reconhecer e acolher o Cristo vivo em nossa vida. É ousadia e coragem de Pedro para lançarmos para águas mais profundas. Meu irmão, minha irmã de fé, Cristo é a nossa esperança e a nossa paz. De que era dividido, fez uma unidade. Não desiste nunca, vá pela frente, perseverante na oração, dando força uns aos outros pela estrada de vida. A nossa força vem de Deus, a nossa esperança está em Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Força, coragem e seja muito feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Neves e São José, dê sobre nós, nossa família, a bênção de sua misericórdia, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém.